Nesta oportunidade, quero apresentar a você a parábola do fermento, contada por Jesus e relatada nos evangelhos sinóticos de Mateus e Lucas, como forma de ilustrar a intensidade da influência do reino de Deus na terra. Quero lembrar que parábola, no que diz respeito à língua, é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Nesta parábola, Jesus talvez tenha utilizado sua própria experiência de vida em casa, ao lembrar como sua mãe fazia pães, desde sua tenra infância até sua juventude, quando saiu para pregar sobre o reino de Deus. Vamos ao texto? Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Mateus 13, 33. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Lucas 13, 20 e 21. Nestes 2 textos, o elemento central é o fermento, que pode ser definido como uma substância orgânica ou inorgânica, composta por fungos microscópicos que se alimentam de açúcar, liberando gás carbônico e álcool com a propriedade de fermentar outra substância e a fazer crescer. Está no site massamadreblog.com.br. Quando vamos ao supermercado e às prateleiras de fermento, nos deparamos com diversos tipos deles. A explicação é simples. Cada tipo de fermento tem uma ou mais aplicações específicas. Sem o devido conhecimento do tipo apropriado para o que pretendemos preparar, corremos o risco de fracassar miseravelmente em todo o nosso trabalho. Ou seja, se colocarmos o fermento errado, perdemos a massa e o resultado será vergonhoso. A parábola trata de uma dona de casa que utiliza 3 medidas de farinha para preparar pães para sua casa e seus convidados. Simon Kistemaker e outros entendem que a palavra sata, utilizada pelos evangelistas e traduzida para o português como medida, corresponde a 13,13 litros, cerca de 6,7 kg. Assim, a dona de casa está trabalhando com quase 20 quilos de farinha. Sabemos que não são necessários 20 quilos de fermento para levedar toda essa farinha. Basta uma quantidade pequena, porque os efeitos da reação química do fermento alcançam a massa toda. É convencionado que a quantidade padrão é de cerca de 3% de fermento em relação ao total de farinha, ou seja, 30 gramas de fermento para cada quilo de farinha. Numa conta rápida, diria que a dona de casa da parábola usou cerca de 600 gramas para fermentar 20 quilos de farinha e não podia errar no fermento. Para não estragar a grande quantidade de farinha, precisava ser fermento adequado e na medida certa. Jesus conhecia o Antigo Testamento e ele próprio conhecia as referências bíblicas do passado em relação ao fermento, sempre apontando para influências negativas que conduzem à corrupção e ao pecado. Exemplo: não se casem com mulheres que vivem em culturas vizinhas idólatras, porque vocês acabarão servindo a outros deuses e abandonando o Deus de Israel. Não adquiram os hábitos que são contrários à lei de Deus, dos povos ao seu redor, e por aí vai. No período em que Jesus viveu na terra, o ensino rabínico e as exigências da tradição oral judaica foram consideradas por ele como fermento impróprio, ou seja, induziam as pessoas ao erro em relação ao propósito original da Bíblia, que é apresentar o reino ou o reinado de Deus sobre as pessoas, sobre a comunidade, sobre a nação e sobre o mundo, segundo a ótica do próprio Deus. A essência do reino de Deus está na pessoa de Jesus Cristo, o Deus homem, que se apresentou a Deus como sacrifício vicário mediante sua crucificação e que se apresenta ressuscitado a nós, seres humanos,
como aquele que nos conduz a Deus, levando sobre si os nossos pecados e transformando nossa vida para vivermos segundo os princípios e valores do reino de Deus. Olhando para a sociedade contemporânea, especialmente para nosso país, podemos ver muitas das disposições da Constituição Federal que contêm elementos comuns a esses princípios e valores bíblicos ideais para a estabilidade e liberdade humana dos brasileiros. Embora o país seja laico e aspiremos à boa ordem, à justiça, à fraternidade, à paz e tantas outras coisas, é na fé cristã que as encontramos com fartura, muito antes do Brasil ser visitado por Cabral ou de surgirem nossas constituições, porque os princípios e valores vêm a partir de Deus. Uma pessoa transformada pelo poder de Deus, mediante a conversão sincera promovida pelo Espírito Santo, tem sua vida, princípios e valores mudados para andar com Deus. Para alguns, pequenas mudanças éticas e morais no comportamento, mas grandes mudanças quanto à sua cosmovisão, agora regida por Jesus Cristo. Para outros, grandes mudanças e aquisição de valores que antes não tinham, além do coração convertido a Jesus Cristo. Parece pequeno aos nossos olhos que uma pessoa transformada pelo poder de Deus e vivendo agora mediante a fé em obediência à palavra de Deus possa exercer influência no seu grupo. Mas ela o faz. Cedo ou tarde aparecerão os resultados de sua atuação no contexto em que ela está. A grande questão é: por que a sociedade está como está, com tremendas injustiças e tanto sofrimento? A resposta da Bíblia é simples: porque, como pecadores que somos, utilizamos o fermento da meritocracia, do direito prevalecendo sobre o dever, da busca desenfreada pelo poder e pelo prazer, completamente alienados do reinado de Deus sobre nossas vidas, de nossas famílias e de nossa sociedade. Usamos o fermento errado. Naturalmente, não queremos Jesus nos governando. Por quê? Porque Ele será nossa prioridade como Salvador e Senhor, e nessa condição nos dará uma vida diferenciada, não sem lutas, mas submissa a Ele e vivida na esperança da eternidade, enquanto nós disseminamos com mansidão a mensagem do perdão divino em Cristo para todos quantos crerem nele. E esta é a vida do reino, que vai acontecer em muitos, queiram ou não os céticos, porque é Deus quem está cuidando de tudo. Diante disso, vamos refletir sobre o tipo de fermento que nos leveda e que massa realmente nós nos tornamos.